Olá, bom dia. Então, a gente hoje vai apresentar o seminário e o tema do nosso seminário é sobre as regiões do Rio de Janeiro e como a pandemia afetou essas regiões. E eu e meu grupo vamos falar sobre a região do Vale do Paraíba Fluminense, que fica no Rio de Janeiro, e a gente vai falar um pouco sobre como a pandemia afetou os municípios dessa região. Eu vou começar apresentando o grupo, que é composto por 5 integrantes, que sou eu, Ana Carolina, Eduardo Carvalho, Enzo Silva, Ingrid Gomes e o Vitor Gabriel. E o nosso orientador desde o início desse seminário foi o professor Delcides. Então, hoje a gente vai apresentar um pouco das análises de dados que a gente vem estudando desde o meado assim, do ano sobre a pandemia, e a gente esquece muito da região do Vale do Paraíba, só que particularmente ele está num estado bem grave, e o seu principal motivo, e pelo que a gente vai falar muito, é por causa do seu eixo rodoviário. Eu vou começar apresentando a região do Vale do Paraíba. E eu vou começar falando que a microrregião médio Vale do Paraíba Fluminense, situada junto a essa região do sul fluminense, é formada por 9 municípios, que são Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Quatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda. Depois da região metropolitana, é a região mais industrializada do estado do Rio de Janeiro, destacando-se o eixo de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, que conecta todos esses municípios. Neste cenário, Barra Mansa e Volta Redonda exercem grande influência sobre o restante, em grande parte devido à localização da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda. A região possui localização privilegiada, fazendo divisas com microrregiões do estado de Minas Gerais, Andrelândia e São Lourenço, e no estado de São Paulo, com as microrregiões do Bananal e Guaratinguetá, constituindo-se um importante entrocamento rodoviário e ferroviário. O médio do Vale do Paraíba Fluminense é banhado pela bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, que é um rio resultante da confluência, próximo ao município de Paraibuna, dos rios Paraibuna e Paraitinga. O Paraíba do Sul é formado pela bacia hidrográfica do Rio Preto, que tem em seu curso alguns municípios fluminenses e outros situados no estado de Minas Gerais, e pela bacia do Rio Paraíba do Sul, que recebe outros afluentes na região, como o rio Barra Mansa e o rio Bananal. Bom dia, meu nome é Enzo Silva Reis, sou aluno da turma 3000 e o tema do seminário do meu grupo é o Vale do Paraíba. Eu vou falar um pouco sobre sua densidade e vulnerabilidade, e também sua relação com o vírus do Covid-19. Primeiramente, o Vale do Paraíba conta com um total de aproximadamente 3 milhões de habitantes e um PIB de cerca de 63 bilhões de reais, o que o torna uma das áreas mais afetadas pelo vírus, devido à sua alta circulação de pessoas. E quanto à sua vulnerabilidade, podemos constatar que, por ser uma área tão movimentada, os seus governantes não foram capazes de garantir infraestrutura suficiente para lidar com um vírus desse porte. Hoje já conta com mais de 50 mil casos até o dia 21 de novembro de 2020, o que caracteriza cerca de 15% de todos os casos de Covid do Rio de Janeiro. E agora o Eduardo vai falar sobre os eixos rodoviários e o Covid-19. Meu nome é Eduardo e hoje eu estou aqui para comentar um pouco sobre eixos rodoviários e a sua relação com o Covid-19. Bom, nessa imagem podemos ver uma rede que descreve o fluxo rodoviário entre as microrregiões no Rio de Janeiro.
Microrregiões com as mesmas cores formam módulos rodoviários, ou seja, microrregiões altamente conectadas entre si e que têm potencial de responder de forma sincrônica à epidemia. Os eixos rodoviários federais, mas também os estaduais, revelam as vias de propagação do Covid no estado do Rio de Janeiro. As cidades que polarizam as atividades regionais, que também são aquelas com maior população e centros urbanos mais robustos, também devem apresentar maiores casos de contaminação e de óbitos no interior do estado. Temos como exemplo Volta Redonda, com 189 casos oficiais, Campos com 6, Cabo Frio com 8 e Angra dos Reis com 8, entre outros, e que acabam se tornando progressivamente polos propagadores do Covid-19. E o caso de Volta Redonda é emblemático, por ser uma cidade de classe média substantiva, com o centro comercial regionalmente mais importante, capaz de abarcar muitos trabalhadores das cidades vizinhas, especialmente pelo papel histórico da Companhia Siderúrgica Nacional, e ainda por apresentar um número bastante elevado de pessoas com problemas respiratórios devido à presença da própria usina Presidente Vargas. E a cidade se situa justamente no eixo Rio-São Paulo, no caminho da rodovia Presidente Dutra, BR-116. E agora a Carol vai falar um pouco sobre como a pandemia afetou a economia do Vale Paraíba. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a economia do Vale do Paraíba e como a pandemia do Covid-19 afetou isso. A região do Médio Paraíba é, depois da metropolitana, a mais industrializada do estado do Rio de Janeiro, destacando-se, como eu já havia dito antes, o eixo Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. E essa região se destaca por concentrar uma parcela considerável do PIB do Brasil. E para analisar a situação econômica de uma região, é muito importante a análise da evolução de indicadores como o PIB. E nessa tabela eu coloquei um pouco sobre a evolução do PIB. E aí a gente pode verificar a evolução ocorrida na região do Médio Paraíba, Fluminense, comparando com a do Rio de Janeiro e a do Brasil. Volta Redonda e Barra Mansa exercem juntos influência direta sobre grande parte da região, como porção meridional do centro-sul fluminense. Devem tal condição ao fato de abrigar uma conurbação representada pelas duas sedes, cujo crescimento está relacionado à implantação da CSN, e que desempenham um papel multiplicador na atividade industrial regional. Como consequente aumento dos serviços, estes centros são beneficiados por causa das rodovias, que permitem a comunicação não só com outros municípios fluminenses, mas também como São Paulo e Minas Gerais, destacando-se a rodovia Presidente Dutra e a BR-393, que possibilita a conexão com a rodovia BR-040, que liga o Rio a Belo Horizonte. E o município de Resende abriga indústrias diversas, destacando-se a fábrica de ônibus e caminhões da Volkswagen, e exerce influência sobre Itatiaia, Quartis e Porto Real. Sua posição privilegiada no eixo Rio-São Paulo e a disponibilidade de terras são fatores importantes para a atração de novos empreendimentos. Valença, Barra do Piraí e Porto Real são também importantes municípios industriais. Neste último, além das indústrias de vidro e de galvanização, destaca-se a Peugeot, a montadora de automóveis, e tem se verificado visível crescimento urbano em Quartis e Penedo, em decorrência das atividades industriais e de Porto Real. Empresas industriais e de serviços podem ser observadas no município de Piraí. Encontra-se especialmente concentrada assim as características de uma APL, que são os arranjos produtivos locais. Mas, mesmo assim, tem grande impacto local. A industrialização da região gera uma série de problemas, como consequente perda da quantidade da vida da população, retratada na expansão de submordiais
e de periferias subequipadas, além da poluição de ar e o Rio Paraíba do Sul. É importante registrar que, além da indústria, a agropecuária também assume papel de destaque no Médio Paraíba. A região é uma das maiores produtoras de leite do estado. Muitas vezes essa atividade é praticada em moldes tradicionais, com fraca inserção no processo de modernização da agricultura, estando pouco articulada com o grande capital industrial, e comercial e financeiro. No município do Rio das Flores, verifica-se um forte investimento no turismo rural, no caso nas antigas fazendas de café, com visível ampliação da infraestrutura das hospedagens. E podemos falar que eu falei muito sobre as montadoras de carros, caminhões, etc. E aí é que entra a parte da pandemia e do Covid-19. Com isso tudo, o Covid-19 e essa pandemia, quarentena e tudo mais, muitas dessas empresas acabaram não recebendo os materiais necessários para a produção e acabaram parando as suas produções, seu trabalho, e deram umas férias antecipadas para todos os funcionários por um determinado tempo, por conta que muitas dessas empresas recebem produtos diretamente da China, e foi lá que começou tudo e paralisou tudo. Mas, atualmente, eles já estão com as atividades normais. Bom dia a todos, sou o aluno Vitor Gabriel e o meu grupo do seminário fala sobre o Vale do Paraíba. E o meu tópico é sobre a saúde dessa região. Bom, essa região sofre com uma má organização, gerenciamento do SUS e das redes públicas de saúde. Uma carência de aparelhos e remédios, uma má cobertura do PSF, que é o Programa Saúde Familiar. O PSF é um programa criado pelo Ministério da Saúde com a intenção de trazer mais tecnologias, mais inovação, coisas que ajudem os brasileiros a tratar de suas doenças, mas o que não acontece, pois só tem uma cobertura de em média 12%, que é muito baixo. E bom, os moradores dessa região ficam na expectativa de serem atendidos, de conseguirem remédios de tratamentos, mas não conseguem por essa baixa ajuda do governo, e não é por má vontade dos médicos, vou também falar dessa parte, que os funcionários, tanto os médicos, enfermeiros, todos que participam do corpo lá do hospital, sofrem por uma má organização também, que tanto eles, tanto os moradores, os pacientes, ficam na expectativa de melhorias para conseguirem ser atendidos e conseguirem atender melhor. E isso não acontece, e não é de hoje que vem acontecendo esse tipo de coisa. E bom, agora eu vou falar sobre o número de óbitos que vem aumentando conforme o tempo. Bom, em total, 45% são por falta de problemas circulatórios. 15% são por causas externas, e para finalizar minha parte, quero dizer que numa região que já sofria com necessidades, uma região precária por assistência médica, num tempo desses de pandemia, só piora a situação no número de pessoas precisando de internações e de assistência médica. E bom, agora eu passo a minha fala para Ingrid e termino a minha parte do trabalho. Obrigado a todos. Bom dia, eu me chamo Ingrid e vim apresentar a última parte desse seminário falando sobre os hospitais de campanha. Bom,
O Hospital Regional Zilda Arnes, localizado em Volta Redonda, teve no dia 9 de abril 60 pacientes internados com suspeita de Covid-19. O hospital tem 180 leitos, sendo que 110 são UTIs. A unidade regional foi reaberta no dia 5 de abril, depois de ter ficado fechada em um período de transição para a retirada dos pacientes que não tinham Covid-19. O hospital, após ser definido como um dos centros de referência no estado para o atendimento durante a pandemia, está recebendo pacientes do Vale do Paraíba Fluminense e de parte da Baixada Fluminense, principalmente das cidades da Baixada mais próxima do Vale do Paraíba. Já nos hospitais públicos e privados instalados em Volta Redonda, o número de pacientes internados continuam baixos. O hospital de campanha, que foi montado no estádio Raulino de Oliveira, começou a funcionar administrativamente na terça-feira, dia 21/4, no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda. Foi montada para não sobrecarregar o atendimento nas unidades públicas. Todas as unidades de saúde estão preparadas e treinadas para atender e diferenciar os sintomas dos pacientes. Eles estão conseguindo evitar que o grupo de risco tenha contato com os vírus. Esse hospital de campanha tem 114 leitos, sendo dividido em eixos, como a capacidade desse hospital fique em até 70% preenchida, os leitos de CTI e UTI fiquem em 50% e que os idosos fiquem em casa sem aglomeração. E, claro, também o uso obrigatório de máscaras. Bom, agora eu vou falar como evitar a propagação do vírus. Para evitar a propagação do Covid-19, você precisa lavar suas mãos com frequência, usar sabão e água ou álcool em gel, use máscara, mas quando não for possível, manter o distanciamento físico, mantenha uma distância segura de pessoas que estão tossindo ou espirrando, não toque nos olhos, boca ou nariz, cubra seu nariz e boca com um braço ou um lenço ao tossir e espirrar, fique em casa se você se sentir indisposto, procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldades para respirar. Ligue com uma antecedência para o plano ou órgão de saúde e peça direcionamento à unidade mais adequada. Isso protege você e evita a propagação de vírus e outras infecções. E sobre as máscaras, quem usa máscara pode ajudar a prevenir a propagação do vírus para as outras pessoas. Isoladamente, as máscaras não são uma proteção contra o Covid-19 e o uso delas deve ser combinado com o distanciamento físico e a limpeza das mãos. Siga as orientações da autoridade local de saúde.